E aí, pessoal, estamos de volta agora com a aula 25.2. Professor, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma pequena revisão do assunto da aula 25.1. Assim que eu finalizar essa revisão, vou deixar vocês fazendo a atividade e depois eu volto para a gente corrigir, tá bom? Na tela, diretor. Olha aí, aula 25.2. Então, é a hora da gente fazer uma revisão sobre metabolismo energético das células. Professor Jefferson, metabolismo energético das células envolve o quê? Envolve dois tipos de células. Células de origem animal e células de origem vegetal. E quando a gente tem esse processo metabólico, é metabólico energético. O que significa? É uma via metabólica com o intuito, com o objetivo de produzir energia. A gente chama isso de respiração celular. Ou, em outros seres, como leveduras e bactérias, fermentação. Na respiração celular, presença de oxigênio. Fermentação, não precisa ter oxigênio. A respiração, ela pode ser aeróbica ou anaeróbica. Tudo bem? Professor Jefferson, quais são esses passos também? Isso em células de origem animal. Vimos também que esse processo metabólico de produção de energia pode acontecer aonde? Em células vegetais. Só que ela é chamada de fotossíntese, não respiração celular. A fotossíntese, ela tem a fase clara e a fase escura. Fase clara, incidência solar na folha. Fase escura, não precisa ter incidência solar para ela acontecer. E vimos a quimiossíntese. É um processo de liberação de energia em forma de luz. Em resumo, todos os processos fotossintéticos realizam com investimento de energia. Então vamos lá, para que a gente possa entender aí passo a passo. Então nós vimos em resumo que a respiração celular, ela acontece em duas grandes etapas. Uma etapa é no hialoplasma, alguns chamam de citosol, hialoplasma, e a outra etapa dentro da mitocôndria. Então vou fazer assim, ó. A primeira grande etapa acontece no hialoplasma, a segunda grande etapa acontece na mitocôndria. Na primeira grande etapa, nós temos quem, professor? 10 reações. 5 reações nós chamamos de preparatória. E outras 5, pagamento. Na fase preparatória e na fase de pagamento, a molécula de glicose é convertida em ácido pirúvico. O ácido pirúvico é captado e vai para dentro da mitocôndria, aonde a acetilcoenzima A carreia para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai acontecer o quê? Descarboxilização. Quebra de carbono. Isso vai favorecer a liberação de quem? Do hidrogênio. Então, enquanto ele é descarboxilizado aqui no ciclo de Krebs, ocorre a produção de FAD e NAD, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo reduzido, e a FAD é a adenina nicotinamida e FAD. Vai ocorrer na produção desses carreadores, a liberação de hidrogênio, que são transportados para as cristas mitocondriais, denominadas de cadeia respiratória. Os hidrogênios livres são captados pelo adenina dinucleotídeo com fosfato inorgânico, captando o oxigênio no ambiente. Por isso que quando as pessoas fazem exercício físico, professor, nos músculos, tem que fazer uma respiração para não ocorrer a produção de ácido lático. Isso é um resumo sobre a glicólise. Já na etapa da fotossíntese, que é a função realizada em células de origem vegetal,
nós podemos observar os processos que ela ocorre. Nós temos aí o processo de fotossíntese, tanto na fase clara como na fase escura, realizados pelos seres autótrofos. Então ocorre produção de transformação, de substâncias inorgânicas para orgânicas, com ou sem presença de luz. E a fermentação realizada aí pelos seres. Deixa eu botar aqui para a gente ver no finalzinho. Aqui, por micro-organismos, né? Leveduras, bactérias, que realizam o processo na ausência de oxigênio. Muitas vezes, os processos de fermentação transformam aí com a liberação de dióxido de carbono e a formação de 2 moléculas de ATP. Tá? Exemplo deles é quando ocorre pela fermentação da glicose. Qual? Lactobacillus, né, que faz esse processo em ambiente lácteo. Nós temos aí também, quando ocorre nas células animais, quando não se tem o que, professor? Presença de oxigênio e também algumas bactérias, as acetobactérias, que faz o processo de fermentação acético ou acética, produzindo ácido acético, que é conhecido também como vinagre. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui, vou deixar vocês fazendo a atividade, daqui a pouco eu volto para corrigir. Muito bem, pessoal. Vamos fazer as correções? Professor, tem como colocar aqui, meu diretor, por favor? Isso. Agora é o momento que nós vamos corrigir as atividades de sala. Professor, como é que nós vamos proceder nessa correção? Vou colocar aqui na tela a pergunta, vou ler a pergunta. Se a pergunta for uma pergunta de questões abertas, professor Jefferson, eu não coloquei essa palavrinha aí. Não se preocupe. Termos técnicos, muitas vezes, o que a gente observa? O estudante descreveu o termo técnico, ele não colocou. Então, no momento que eu estiver comentando a resposta, você sublinha o que você descreveu, coloca o termo técnico em parênteses, dessa forma cria uma familiarização com esse termo que vai lhe auxiliar, aprimorar sua forma de escrita na hora das avaliações, tá bom? Questões fechadas, se tiver aí a alternativa A, B, C, D, a gente fala por que a E é a verdadeira e as outras não contemplam, tá bom? Na tela, meu diretor. Primeira questão. Vamos lá? A fotossíntese é um processo biológico essencial para o equilíbrio da vida na Terra, sendo responsável pela, olha aí, pessoal, sendo responsável pela conversão da energia solar em energia química, além de fixar o carbono atmosférico em compostos orgânicos. Em outras palavras, quando ocorre incidência solar, ocorre a conversão, né, da energia solar em química através da transformação de substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, fixando compostos orgânicos, que vai fazer o quê? Vai reduzir o dióxido de carbono no meio. Durante a fase química, vamos aqui salientar, durante a fase química, ocorre a redução do dióxido de carbono por meio de uma reação complexa e sequencial de enzimas no interior dos cloroplastos. Esse conjunto de reações constitui um ciclo
que além de gerar glicose, contribui diretamente para a biossíntese de molécula, produção de molécula orgânica fundamental para a vida. Ok. Considerando esse texto, qual é o nome do ciclo bioquímico responsável pela conversão do dióxido de carbono em matéria orgânica durante a fotossíntese? Então, nós temos aí algumas alternativas. Alternativa A, o nome do ciclo bioquímico é Krebs. O nome do ciclo bioquímico é o ciclo de ácido cítrico. O nome do ciclo é de Carnot. O nome do ciclo é ciclo de Cori, ou o nome do ciclo é o ciclo de Calvin. Pessoal, Krebs é animal. Ciclo que ocorre na mitocôndria. Ácido cítrico, ciclo do ácido cítrico. Carnot também é o mesmo. Cori, não. Nós vamos ficar aí, ó. Ácido cítrico ou ciclo de Calvin. Ácido cítrico também é um produto lá no ciclo da glicólise. O único aí que contempla a pergunta é Calvin, o ciclo de Calvin. Alternativa E. Check. Próxima questão. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1000 metros por falta de oxigênio adequado no seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares. Que nós vimos que ocorre consumo de oxigênio, né, gente? Desta forma, de acordo com o texto, as células musculares passam a acumular o quê? Vamos lá. Álcool etílico? Todo mundo bebe uma hora dessa. B, gás carbônico? Ácido lático? Glicose ou ácido acético? Pessoal, ácido acético é fermentação, lembra? Umas bactérias, leveduras, fabricam, que dá o ácido acético, que é o vinagre. Glicose é uma molécula precursora que vai transformar em quê? ATP. Álcool não, porque se todo mundo correr e ficar cansado, vai ficar bêbado. Ninguém compra mais álcool. Todo mundo quiser tomar um álcool, é só correr. Gás carbônico é fotossíntese. Isso aqui está falando de músculo. Músculo é animal. Se é animal, é oxigênio. Não tem oxigênio, gás carbônico é vegetal. O único que sobra é ácido lático. É a C. Quando você se exercita e não faz a respiração correta, aí você entra no processo como se fosse uma fermentação, produzindo ácido lático, que vai dar o quê? Cãibra. Ok, professor. 3. A fotossíntese é um processo importante para garantir a sobrevivência das plantas e é dividida em duas etapas tradicionalmente chamadas de fase clara, primeira etapa, fase clara, e a fase escura. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à fase clara e à fase escura. Alternativa A. Onde ela ocorre? Ela ocorre no citosol ou no ergastoplasma? Ela ocorre no estroma e no grúnum? Ocorre nas mitocôndrias ou nos lisossomos? Ocorre nas cristas mitocondriais e citosol, membrana tilacoide e estroma. Vamos aqui. Para mim, meu diretor, tem como colocar aqui? Pessoal, olha aqui, ó. Professor, eu esqueci. Vamos
Vai que esqueceu, a gente vai por exclusão. Exemplo, é vegetal? Tira tudo que tiver animal. Mitocôndria é animal. A letra D não é de jeito nenhum. Falou mitocôndria, D e C cai fora. Ó, citosol não, é animal. Estroma é vegetal. Ergastoplasma é retículo endoplasmático. Não tem o retículo endoplasmático rugoso? É tudo animal. Então, só sobrou o quê, professor? Ou é a letra B, ou é a letra E. Estroma no grânulo ou membrana do tilacoide e no estroma. Só que tem que lembrar uma coisa. Ele quer fase clara e escura. Meu diretor, aumenta aí. Ou é a B, ou é a C, mas preste atenção. Fase clara, aqui que está o negócio. A fase clara vai ficar de amarelo. Tem que estar primeiro antes da vírgula, tá? Depois da vírgula, ele quer quem? A fase escura. Então, depois da vírgula, tem que estar respectivamente. Então, só tem a letra B e a letra E, só essas duas. Mas, respectivamente, para pegar fase clara e fase escura, é a alternativa correta. E. A fase clara na membrana do tilacoide e a fase escura no estroma. Então, tem que estar assim, ó. Esse é amarelo e esse aqui é amarelinho mais escuro. Respectivamente. 4. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresente um processo que é comum entre os dois. A. Cadeia respiratória. B. Glicose. Fase. A fermentação apresenta uma etapa. Aqui, ó, etapa em comum. Ciclo de Calvin, cadeia transportadora de elétrons, que é a mesma coisa que cadeia respiratória, ou ciclo de Krebs. Pessoal, para mim, meu diretor, pessoal, olha aqui, ó. Todos eles aqui são distintos. A única coisa que fermentação e respiração celular têm em comum aqui como é que chama? É a fonte. A fonte que vai usar glicose. A glicose é a molécula precursora. É ela que vai fazer a glicólise, desculpa. Glicólise. Glicólise é o nome do processo do qual a glicose vai ser o quê? Quebrada, degradada. Então, o processo, a etapa glicolítica, é verdade, é igual. Depois da glicolítica, é diferente. Tá bom? Vamos então aqui, ó, decolando para o futuro. Aumenta aí, meu diretor. A origem das primeiras formas de vida envolve vários debates relevantes. Entre eles, destaca-se a evolução do metabolismo. Ou seja, como ocorreu a transição entre reação química puras e as capacidades dos primeiros organismos vivos de realizarem reações metabólicas complexas para a redução da energia e de matéria orgânica. Neste cenário, as duas hipóteses, heterotrófica e autotrófica, que apresentam explicações distintas sobre a evolução do metabolismo das primeiras formas de vida, são a hipóteses autotrófica, surgiram os primeiros organismos capazes de realizar fotossíntese, autotrófica, que sugere que os primeiros organismos obtinham energia por meio das reações químicas, heterotrófica, a qual propõe que os primeiros organismos eram capazes de sintetizar seu próprio composto, heterotrófica, a qual propõe que os primeiros organismos eram capazes de realizar quimiossíntese, ou autotrófica, que defende que os primeiros seres vivos obtinham energia exclusivamente pela quebra de glicose. Não, gente,
É a alternativa, vou voltar, é a alternativa B, autotrófica, que sugere que os primeiros organismos obtinham energia por meio da reação química envolvendo compostos inorgânicos. Tá bom? Alternativa B. Para mim, meu diretor. Pessoal, finalizando aqui a nossa aula, um abraço e até a próxima. Tchau.